Fome, guerras e funqueiros. A partir de hoje, vocês não sofrerão mais com esses problemas. Eu juro que vamos resolver séculos de indiferença. Por todo o mundo, magos cansaram de observar a degradação humana e prendem políticos, generais e ditadores. Na ONU, agora dominada pelos magos, uma nova ordem é declarada, simbolizando a ascensão dos magos. E os problemas impossíveis de resolver desapareceram como mágica, literalmente resolvidos com magia. Desertos floresceram, guerras terminaram e cidades foram curadas. O mundo, salvo pela magia, vive em prosperidade sem precedentes. E no centro de tudo estava ele, o grão-mago Jong Euyok, que liderou os magos para salvar o mundo e compartilhar sua dádiva. Ele se tornou a pessoa mais grandiosa, honrada e mais amada da Terra, um verdadeiro salvador, assumindo seu lugar como o novo líder deste novo mundo. Agora, em sua infinita biblioteca particular, admite para o garoto que não conseguiu resolver todos os problemas do mundo sozinho e precisava de mais magos justos e sábios para completar seu plano. E pede a ajuda do garoto. Eu, o maior grão-mago, farei de você o segundo maior grão-mago. E quando esse dia chegar, você pode prometer me ajudar? Yudin. Sim, mestre, eu prometo. Após essa promessa, 26 anos se passaram. Agora uma jovem se arrastava, chorando. Mestre, por favor, me salva. Minhas pernas estão paralisadas. Me dê mais uma chance. Eu não quero morrer ainda. Uma mão esquelética e grotesca agarrou sua cabeça e consumiu o corpo dela com uma magia bizarra, transformando-se em uma poça disforme no chão. Um mago observava aterrorizado. Ele finalmente acreditou nos rumores que assombravam o mundo mágico, pois pensava que era apenas uma lenda urbana infantil, uma história sobre alguém que vagava por aí, caçando qualquer mago que encontrasse e os destruindo horrivelmente com uma magia bizarra. Aquela era a única mancha no histórico do grande mago Jong Euyok, seu discípulo descartado, Yudin, que emergia da escuridão, revelando o rosto pálido e com uma aparência sinistra. O mago recua amedrontado, implorando para que a criatura não chegasse mais perto e parasse para conversar. Eu te disse para não se aproximar, seu monstro! E libera uma poderosa rajada de fogo e foge pensando que poderia acreditar em qualquer coisa que acontecesse no mundo por causa da existência da magia. Mas isso era uma abominação medonha, não podia ser magia. Porém, o ataque foi inútil, mal chamuscando a criatura, que não mostrou misericórdia, que o captura e o deforma da mesma forma. Agora, em um cativeiro escuro, um grupo de prisioneiros notou que os gritos haviam parado. Sem conseguirem enxergar nada, se perguntaram se era realmente um resgate. De repente, a porta se abriu e celebraram o fim de sua vida de escravidão e agradeceram. Mas que aparece é o Yudin. Achei vocês! A cena mudou para o lado de fora. As ambulâncias atendiam as vítimas sem ferimentos, mas que estavam em estado de choque por causa do isolamento prolongado. O policial admite nunca se acostumar com essas formas distorcidas, que apenas um mago era capaz de fazer algo assim. Nesse momento, o próprio Yudin se aproximou, cumprimentando-os. Parece que nos encontramos de novo. Obrigado pelo seu trabalho árduo hoje. Os policiais ficam desconfiados e desconfortáveis com o protagonista por causa de sua aparência sinistra. E com seu sorriso perturbado, pergunta sobre as vítimas do sequestro, o policial respondeu que elas estavam bem e sem risco de vida. Ufa, meu Deus, que alívio! No segundo em que abri a porta, eles estavam espumando pela boca e gritando. Foi um caos total. Pensei que tivessem sido torturados até a beira da morte, então chamei a emergência primeiro, preocupado, caso fosse tarde demais. Estes sequestradores sequestraram moradores de rua e adolescentes fugitivos, os trancaram e forçaram a processar ingredientes mágicos. Magos fazendo algo tão terrível? Quão mal eles tiveram que tratá-los para que as pessoas entrassem em pânico daquele jeito ao serem resgatados? Os sequestradores confessaram o crime, imploraram por perdão e para que o feitiço fosse retirado. Não se preocupem, durmam uma noite e vocês voltarão ao normal. Reflitam sobre seus atos. Dito isso, ele entrega os criminosos na mão de outro policial. Ela refletia que a aparência, magia, tudo nele era estranho e suspeito. Porém, ele era excessivamente amigável e intrometido, a um grau desconfortável. Yudin ajudava a polícia várias vezes, sem nunca pedir um centavo, o que faz a policial pensar que não devia ficar julgando as aparências e agradece. Não há necessidade de se curvar. É justo que um mago resolva um problema causado por um mago. Nosso protago alerta que um serial killer estava aterrorizando o país. As pessoas estão com muito medo, especialmente ultimamente com os rumores de um serial killer à solta. Tento rastreá-lo no meu tempo livre. Dizem que ele tem um rosto incrivelmente medonho e massacra as pessoas até ficarem irreconhecíveis. Temos que pará-lo antes que mais vítimas inocentes se acumulem. Se encontrar alguma pista, você tem que me contar. Ela concordou, suando frio, pensando que ele acabou de se descrever. Yudin percebe que estava quase atrasado para um compromisso de um projeto que estava prestes a iniciar. Ele entrega um panfleto à detetive e pediu que ela espalhasse a notícia, e se despedem um do outro.
Ao ler, fica chocada, se perguntando se o protago realmente não entendia sua própria situação e iria realmente levar seu plano adiante. Descobrimos que, na verdade, 30 anos se passaram após a declaração de fundação da facção dos magos, liderada pelo grande mago Jeong Ui-yok. A magia se tornou uma parte indispensável em quase todas as indústrias, desde comida até medicina, cultura e segurança pública. Mesmo assim, a quantidade de magos eram insuficientes. No telão, um anúncio prometia treinamento sistemático para despertar talentos mágicos na Academia de Magia Prime, onde o mago Choi e Seok os aguardavam. Enquanto isso, nosso protago distribuía panfletos para sua própria Academia de Magia de Yujin, que ensinava magia prática para exames, trabalhos e startups, tudo no precinho, hein? E com atendimento personalizado. Nesse momento, se lembra da promessa. Mesmo que ele não possa estar com seu mestre, se questiona o que poderia fazer para manter a promessa que fez. Pois nessa era da magia, o poder que deveria curar o mundo está sendo usado para corrompê-lo. Existiam magos usando seus poderes para sequestro, violência e muitas pessoas só aprenderam magia para extorquir e injurir outros em vez de tornar o mundo melhor. Ele percebeu que enfrentar os magos que encontrava era solução temporária, que não resolvia as questões fundamentais. Como discípulo do grande mago, ele sentia que precisava fazer algo para contribuir com o mundo. Teria que haver algo com o maior impacto possível. Mas o que poderia ser? A professora levava as crianças na praça tranquilamente e diz para apreciarem a bela paisagem ao redor. De repente, ela para. Professora, por que parou? Do outro lado do arbusto estava a sombra de um ser parecido com o bicho-papão. Ela sussurra para as crianças. Não olhem ao redor, continuem andando, tentando afastá-las do bistecone. Mas graças a esse momento, ele encontrou finalmente a maneira de aumentar o número de magos com sabedoria, conhecimento e bom caráter, que se dedicariam ao mundo. Ele mesmo iria criá-los como professor. Voltando ao presente, se aproximou de uma mãe assustada. Dê uma olhada antes de ir, senhora. Seu filho sonha em se tornar um mago? Você sabia que aprender magia na adolescência aumenta a criatividade e o foco, juntamente com o crescimento emocional e o desenvolvimento adequado do caráter? A mulher em pânico se desculpa, fugindo dele. Yujin ficou para trás, segurando o panfleto em silêncio. Ele ainda não havia conseguido entregar um único panfleto. Ninguém se aproximava dele, evitavam contato visual e até consideravam chamar a polícia. Ele lamentou que todos estivessem tão ocupados, andando rápido demais para serem abordados. Ele percebeu que precisava de uma maneira de chamar a atenção das pessoas. 2 estudantes ouviram um som estranho, e ao olharem, viram Yujin se contorcendo e crescendo de forma bizarra, cheia de tentáculos. Na cabeça do prota, essa forma era perfeita para distribuir os panfletos e adiciona um pouco de magia. Ei, escutem todos, eu vou ensinar magia a qualquer um de vocês. Vamos nos tornar grandes magos e contribuir para um mundo melhor. As pessoas só ficavam mais aterrorizadas enquanto ele distribuía os panfletos, anunciando aulas acessíveis que iam de hobbies a cursos profissionalizantes. E se pergunta por que demorou tanto para pensar nisso. Chamar a atenção de forma criativa e com entretenimento eram os fundamentos do marketing. Lembrou-se que quando era criança, o mestre o levou para ver um palhaço no parque de diversões e como aquela imagem ficou gravada em sua memória. Foi uma experiência divertida. No entanto, alguém o reconheceu, não como um promotor de academia, mas como o infame mago canibal, o serial killer psicopata que assassinava magos e não magos indiscriminadamente. Antes que Yujin pudesse reagir à acusação, uma poderosa explosão de fogo o atingiu em cheio. E mesmo caindo, consegue afastar um figurante do perigo. Esse mago se aproximou após ouvir as pessoas gritando e correndo perto de sua academia e veio verificar. Perguntou se aquela era a criatura assassina de que todos estavam falando, causando problemas bem na frente de um lugar que treinava futuros magos. A multidão o reconhece como o diretor da Academia Prime, Choi e Seok, e se sentem aliviados com um mago de combate veterano no local. E tinha um se decidindo se matricular na Academia Prime, outros querem matricular os filhos. O diretor percebe que era um momento perfeito para uma publicidade e lamenta que a luta foi curta. Ele não esperava que o feitiço básico de explosão arrancasse a cabeça do monstro tão facilmente. Só que a fumaça some e o prota não está no chão. Ei, disparando magia perigosa do nada no meio da cidade. Sorte que eu fui o único atingido. Ele toma um susto e recua, mas foi lento demais. Yujin segura na cara dele. Não entendendo como era possível o prota estar vivo se ele viu claramente o crânio dele se estilhaçar. O mago, com a cabeça regenerando, acusa o diretor de ser o serial killer que massacrava inocentes com magia. Estava em dúvida, já que seu rosto é mais feio que os rumores. Mas quando as pessoas gritaram e fugiram em choque, gritando que um serial killer havia aparecido, eu tive certeza. Mas a razão maior e mais imperdoável é esta. Nenhuma pessoa sã jamais explodiria a cabeça de alguém com magia do nada. Apenas um verdadeiro assassino poderia fazer algo tão horrível a uma pessoa inocente. Yujin lamentou que algumas pessoas usassem magia para cometer brutalidades. Ele sentenciou Choi e Seok, dizendo que quando ele acordasse, pagaria por seus crimes e que deveria refletir e buscar redenção. Bom,
Agora que chamei a detetive Kim, todos devem estar seguros. Agora vou voltar a panfletar. Ué, cadê todo mundo? Mudando a cena, um casal vê a foto de Eugene e comentam como era inacreditável que alguém assim andasse em plena luz do dia e se perguntavam se era magia de disfarce, pois não acreditavam que era seu rosto verdadeiro. O rapaz ouviu boatos que o cara da foto era discípulo do grande mago Jong. Então a garota decide tirar a dúvida perguntando para a própria filha e discípula do grande mago, ela que a tinha acabado de exterminar mais de 10 criminosos sozinha. Diretora, dê uma olhada nisso. Você conhece este homem? Há rumores de que ele seja o discípulo do grande mago. Mesmo que ele tivesse muitos discípulos, não posso acreditar que um esquisitão fosse seu discípulo. Ela o reconheceu imediatamente e fica irritada a ponto de esmagar o celular. Mesmo depois de todos aqueles anos, ela reconhecia aquele rosto, e ela provaria que era melhor que todos os discípulos, e principalmente melhor que Eugene. Finalmente ela tinha a chance de provar seu valor a seu pai. De volta à cidade, o Protinha desfaz o feitiço. Sinto muito pelo mal-entendido. Eu não tinha ideia que você era o diretor daqui. O diretor só queria que o panfleteiro fosse embora logo para poder descansar. Desculpe se minha propaganda na frente da sua academia te incomodou. Você poderia ter dito algo em vez de me atacar com magia. O diretor teria conversado se o protagonista parecesse alguém com quem se pode conversar. A detetive Kim sugeriu que o professor Eugene deixasse a captura de assassinos para a polícia e se concentrasse em sua nova academia, e que eles o chamariam se precisassem de ajuda. Entendido. Continuarei minha propaganda em outro lugar. Não se preocupem. Tchau, tchau. A policial pensa que não consegue deixar de me preocupar. Até que ouvem. Certo, a seguir vou panfletar na frente da escola primária. O pânico congela os rostos da detetive e do policial. Só de imaginar Eugene entregando panfletos para crianças pequenas é demais para eles. Mas Eugene, inocente, perdido em seus próprios pensamentos. Ele sorri de pura alegria por ter sido chamado de professor. Professor Eugene, eu gosto do som disso. Vou reunir muitos alunos e começar esta academia. Eu quero ser um professor que cria grandes magos. Agora, no passado, Anne finalmente realizou seu primeiro feitiço. Lembre-se, filha, ter talento não é o suficiente. O verdadeiro valor se mostra quando você usa esse dom para algo digno. Você precisa se tornar digna desse poder. Pode deixar, pai, eu vou ser uma arquimaga igualzinha a você. Mas cadê o tio Eugene? Quero mostrar para ele. O mago faz suspense para responder. E, de volta ao presente, o diretor Choi ainda estava choramingando, inconformado com a surra que levou. Aquele cara é um completo lunático. Ele transforma pessoas em espaguete com uma magia bizarra. Aquele rosto assustador não sai da minha cabeça. Anne, aquele monstro é mesmo discípulo do grande mago Jong? Se você considera um órfão de guerra que meu pai acolheu por pena e criou como discípulo, então sim. Ela pergunta sobre o tipo de magia que Eugene usou, mas Choi não sabe e volta a falar que perdeu porque baixou a guarda e agora que reuniu os melhores graduados do curso de combate, venceria qualquer magia desconhecida e pede a cooperação da maga. Ela ficou sem paciência para o fracote. Não vim me juntar a você, eu vim buscar informações, não ouvir suas desculpas longas de derrotado. E se levanta para sair. Mas os capangas acharam arrogante a forma dela falar com o diretor só porque é filha do arquimago e que teria que se desculpar. Mas o próprio Choi diz para deixarem ela ir embora, porém os seguranças não ouvem e infelizmente não vemos o momento deles apanhando, pois em questão de segundos já estavam todos nocauteados e tudo ao redor destruído. Anne, indo embora, avisa. Antes de ensinar magia aos seus alunos, você deveria ensinar bons modos. De volta ao nosso herói que estava rindo à beça assistindo vídeos de cachorros e gatinhos numa cafeteria, deixou um figurante irritado. Ei, você acha que é dono do café? Calha! O homem travou na hora que Eugene virou o rosto. Desculpa, estava muito alto? O frangote inventa que confundiu ele com um conhecido e disse para ficar à vontade, e se retiram. Eugene percebeu que tinha procrastinado enquanto procurava materiais de marketing para sua escola, e se lembra da detetive falando que seria melhor divulgar no Insta e YouTube por causa que ninguém mais ficava lendo panfletos, só pegavam para jogar fora. Ele tenta focar novamente, mas alguém o cutuca o assustando. Eu juro que só ia me inscrever no Eu Só Leio Manhwa e comentar parte 2 e voltar a trabalhar. Ei, você é o Eugene, certo? Sim, sou eu. Tem alguém que quer muito te conhecer.
Pode vir com a gente? A cena avança para a rua. O rapaz avisa que conseguiu achar o Prota e N está indo encontrá-los, e desliga. Ele lamenta, era para ser um simples trabalho de escolta, mas a aparência de Eugene e a aura que emitia deixava tudo sufocantemente desconfortável. Porém, já estava preparado para agir imediatamente caso o Prota fizesse algo suspeito, e se pergunta quando ele irá revelar suas verdadeiras intenções. Enquanto isso, ele fica curioso, perguntando se podia receber uma dica de quem era a pessoa. A garota ainda tenta manter segredo. Eugene, na sua inocência absoluta, pensa: caramba, será que viram meus panfletos? É uma surpresa. Pouco antes, N entregou todo o passado documentado aos dois sobre o Prota. Eugene, 34 anos, ex-pesquisador-chefe de tecnologia mágica, sumiu há 14 anos. Quando o trouxerem aqui, eu cuidarei de tudo pessoalmente. Caramba, como uma criança tão fofa virou algo tão aterrorizante. E o que vai fazer quando o encontrar? No dia em que ele desapareceu, meu pai disse que Eugene havia decepcionado. O discípulo que sempre esteve ao seu lado virou as costas e sumiu. E agora aparece de repente. Vou descobrir se ele tem alguma intenção de ameaçar ou desonrar o arquimago. E se houver a menor chance, então, por favor, apenas foquem em localizá-lo e transportá-lo para mim. Se o Eugene nos atacar primeiro, qual a melhor maneira de lidar com isso? Há rumores que ele já matou alguns magos e ainda é um ex-discípulo do arquimago. Não tenho certeza se pessoas do nosso nível podem lidar com ele. Não se preocupem com isso. O talento mágico dele podia ser bom, mas no fim das contas, o Eugene era só um pesquisador, um nerd de laboratório. O Gon era um guarda-costas de primeira classe, protegia executivos de alto escalão de inúmeras tentativas de assassinato, e a Julie era uma mercenária veterana, lutava sozinha em zonas de guerra infestadas de magos terroristas. Aquele Eugene não passa de um exibicionista. Confiem no meu julgamento ao escolher vocês como meus parceiros. Se algo acontecer, evitem causar grande dano e me chamem imediatamente. De volta à rua, a medrosa sentia um arrepio constante na espinha. Por que ele está me encarando assim esse tempo todo? É tão assustador, mal consigo respirar. Ela tentava se acalmar, pensando que ele não fosse fazer alguma estupidez em público. De repente, Eugene sussurrou bem no ouvido dela. Já sei, vocês trabalham para Anne. Acertei? Você está neste vídeo Pensando que iria ser atacada, ela lança um feitiço de gelo que corta o braço do Prota. Mudança de planos. Vamos apenas obrigá-lo e arrastá-lo para dentro. O parceiro dela sabia que terminaria assim. Ele ativa uma massa de energia que arregaça e esmaga o Prota contra o asfalto. A magia a atingiu em cheio. Estamos encrencados agora. A gente estragou tudo. A Anne mandou trazer ele vivo. Por que você cortou o braço dele? Tremendo, respondeu que iria ser atacada. Mas, para o horror deles, a mão cortada começa a se mexer sozinha até se arrastar de volta e se reconecta ao braço novamente e se levanta calmamente. Opa! Desculpa aí, gente. Eu não queria assustar vocês. Mas arrancar minha mão foi meio exagerado, não acham? Anne finalmente chega correndo no local que estava um caos e vê seus dois agentes de elite fundidos em uma massa grotesca, como se fossem borracha derretida. O Protinha, com uma estaca de gelo no crânio, reconhece Anne, mas ela nem deu tempo de falar. Tomou uma rajada de energia que o joga para longe. Ela checa se as massinhas de modelar estão bem e tenta curar eles. Mas o Gon avisa. Diretora, cuidado. Não importa o quanto a atinjamos, ele continua se regenerando. Ele corta nossa magia defensiva como se não fosse nada. E o pior, se ele te tocar, já era. Ele é um monstro completo. Anne percebe que essa luta estava atraindo civis demais e usa magia de teletransporte onde pudesse lutar sem danos colaterais. Eugene levanta a cabeça do chão, incrédulo. Meu Deus, eu não estava vendo coisas afinal. Olha só você. Você cresceu tanto. Há quanto tempo? Já se passaram 14 anos. Então você tem 22 agora. Sou eu, tio Eugene. Você se lembra de mim? Esse chapéu? Seu mestre? Não. Seu pai lhe deu, certo? Então você realmente se tornou uma maga no final, o que o tio te dizia. Anne consegue fazer. Anne corta o momento reunião de família, apontando para a massa de carne se contorcendo no chão.
perguntando o motivo dele ter feito aquilo com os dois. O tio cometeu um pequeno erro, e acho que eles não gostaram, porque começaram a lançar feitiços letais em mim. Fiquei preocupado que as pessoas ao nosso redor fossem apanhadas no fogo cruzado. Então eu apenas os amarrei até que se acalmassem. Mas a maga não se importa com os detalhes. Eu só queria inventar um motivo para lutar com você que está perturbado da cabeça. Por causa de todo o problema que causou se escondendo atrás do título de discípulo do grande mago, você terá que perecer pelas minhas mãos. Ela invoca série de feitiços. Isso é a prova de que eu sou a merecedora de estar lado a lado com o meu pai, não você. E não fale mais comigo como se fôssemos parentes. Ela avança, combinando seus feitiços no cajado em um ataque devastador. Na Academia Prime, o diretor ferido e humilhado ouvia seus subordinados reclamando que não podia simplesmente deixar aquilo passar e que era um insulto a ele e a toda a academia, e que não se importavam se ela era filha do arquimago. Eles precisavam mostrar àquela pirralha arrogante o seu lugar. Choi entendia que eles estavam chateados, mas que deveriam deixar para lá. Ela era o sambre do maior mago do mundo, e perguntou retoricamente se eles achavam que ela tinha herdado apenas o dinheiro dele. Lembrou-se de uma vez em que acabou na mesma equipe que ela em uma missão para exterminar um sindicato do crime de magos. Foi a primeira vez em sua vida que ele sentiu que sua própria magia era patética. A diferença de poder entre eles era tão grande que era difícil acreditar que ambos eram magos. Eu fiquei quieto e aceitei ser tratado como lixo hoje, porque mesmo se todos os magos de combate da nossa academia, incluindo eu, atacássemos ela ao mesmo tempo, nós não teríamos a menor chance. A magia dela é basicamente um desastre natural. A ideia desse monstro perder uma luta é simplesmente impossível. Enquanto isso, no campo de batalha, Yujin estava sendo bombardeado por feitiços sem parar e regenerando seu corpo a todo momento. Que estranho. Por que ela está tão brava assim? Yujin, na sua inocência habitual, tenta puxar papo no meio do tiroteio. Anne, aconteceu alguma coisa ruim no seu dia? A Anne que eu conheço não é do tipo de fazer birra e sair destruindo tudo só porque está de mau humor. Mas a tentativa de terapia familiar é interrompida. Ela dispara uma rajada de energia a queima-roupa e prepara o próximo feitiço. Fique calado, ouvir um traidor como você me dá nojo. Você traiu meu pai e desapareceu sem dizer uma palavra. Aí aparece de novo, com essa cara de pau, arrastando o nome de discípulo do arquimago na lama. Como a verdadeira discípula do meu pai, eu só estou fazendo o meu trabalho, te punindo. Mais uma sequência de explosões de energia atinge o sumido em cheio. Yujin, em pedaços, fica genuinamente confuso. Traição? Será que eu fiz alguma coisa para chatear a Anne o suficiente para ela me atacar com magia letal assim que a gente se reencontra depois de anos? Ah, já sei, entendi tudo. Na infância, Anne não conseguia usar magia. O papai disse que vou conseguir logo, mas todas as outras crianças da minha idade já sabem usar. Tio, o que eu faço? Se eu não puder ser uma maga, o papai vai... Anne, não se preocupe. Você é a filha do maior arquimago do mundo, que te ama mais do que tudo. O seu pai e eu vamos dar um jeito. Serei seu professor. Você será uma maga incrível. Chorindo, concordou. Eles selaram um momento com uma promessa de dedinho. De volta ao presente, lamenta não ter cumprido aquela promessa. Anne, ofegante, só pensava em como falecer aquela coisa, pois já tinha lançado todo tipo de magia que conhecia nele, e nem um único feitiço foi fatal, e se questiona se era imortal. Exausta, cometeu um erro básico. Entrou em pânico e queimou mana demais, tentando destruir o magrão de uma vez só. Ela analisa que Yujin parece relaxado, confiando cegamente em sua regeneração, e não estava contra-atacando. Mas já que ele não é um arquimago, então sua magia tem limites. Existem feitiços feitos exatamente para acabar com maguinhos de cura. Primeiro preciso desacelerar meu coração. Mas foi interrompida pela ingenuidade carinhosa de Yujin. Anne, me desculpa por demorar tanto para perceber. O tio ficou tão feliz em te ver que esqueceu completamente da nossa promessa. Você só queria se exibir e mostrar toda a magia que aprendeu enquanto eu estava fora, não é? Anne, confusa e sem palavras, apenas o encarou. Honestamente, ver você manipulando uma variedade tão grande de feitiços, eu fiquei chocado imaginando o quanto você deve ter praticado para chegar nesse nível. Você deve ter se esforçado muito, Anne. O seu pai deve estar morrendo de orgulho de você.
O elogio a atinge como uma facada, enquanto a memória a arrasta de volta para o passado. Muito bem, Anne, essa é a minha garota. Apenas 1 ano depois de aprender magia, entrou na escola como a melhor aluna novata. A menininha estava determinada. Se eu vou ser a melhor maga entre todos os seus discípulos, isso é um mínimo, e você ainda tem que me ensinar muito mais. Claro, filha, continue se esforçando, e eu estarei esperando pelo dia em que você se torne uma discípula de quem possa me orgulhar, tanto quanto me orgulho do Eugene. A menininha teve sua determinação abalada ao ser comparada com o melhor prodígio. Desde aquele dia, estudou obsessivamente, treinou à beira da morte. O pai sempre elogiava seus esforços e resultados, mas nunca, nem uma única vez, a chamou de sua discípula favorita. Mesmo depois que Eugene traiu a confiança dele e desapareceu, o lugar dele permaneceu intocável. O tio, que abandonou tudo, ainda era o número 1 no coração do arquimago. E agora encara o motivo de seu trauma. Na cabeça inocente do protago, ele está seguindo um manual de métodos de cuidado mental que estudou para gerir sua academia mágica. Com um elogio desses, vai fazer o coração dela amolecer e voltar a ficar toda fofinha comigo. Mas ela fica com raiva e toma todas as pílulas mágicas. As amoebas olham aterrorizados para a aura assassina que começa a vazar dela. Tudo o que eu construí, todo o meu esforço e as minhas conquistas, você tem a audácia de descartar tudo isso e continuar me tratando como se eu fosse uma criança exibida clamando por atenção? Beleza, por que você não tenta tancar essa aqui também com essa sua tão grandiosa magia de regeneração? A baixinha invoca uma esfera de energia maciça, tão densa que distorce o espaço ao seu redor. Na mente dela, isso tudo era necessário para se livrar de seu complexo de inferioridade. Seus subordinados gritam desesperados que essa magia vai aniquilar todos juntos, mas os olhos do doidinho brilham de entusiasmo. Ele encara o sol artificial e percebe a complexidade da estrutura mágica. Finalmente, ela tinha alcançado o auge da magia, a conjuração tripla. Enquanto a morte iminente desce sobre eles, Eugene sorri, emocionado. Estou orgulhoso de você. O quanto você deve ter se esforçado e sofrido para dominar a magia nesse nível. Eu quero honrar todo o seu esforço que você colocou nisso e ajudar esse talento a dar frutos ainda maiores. Quando estava prestes a lançar a Genkidama mágica, Eugene interferiu no feitiço como se não fosse nada. Anne, o que você realmente precisava não era de elogios, era de um conselho técnico sobre o circuito de controle manual desse feitiço. Se você ajustar a distribuição de mana aqui, fica muito mais eficiente. Anne ficou sem poder controlar seu braço por alguns segundos, cancelando a magia. Ela deu um tapa na mão dele. A aura assassina se dispersou e foi substituída por pura frustração. Lá vem você de novo. Você ainda não perdeu essa mania chata de ficar dando palestra no meio de tudo? Você sempre tem que corrigir cada detalhezinho, cada errinho em qualquer lugar, a qualquer hora. A gente está literalmente numa batalha de vida ou morte. Dá para ler o ambiente? Como é possível alguém não mudar nada em 14 anos? Até quando eu assei cookies para o aniversário do papai, você pegou um e disse: "Tá meio queimado e que teria ficado melhor com farinha de bolo. Para de se intrometer com seus conselhos que ninguém pediu. Você é tão irritante, seu nerd." O nerd ficou confuso por ser chamado de nerd. Mas logo se lembra da existência dos figurantes e desfaz o feitiço. Estão traumatizados, mas inteiros. O magrelo está curioso para saber quando ela usou magia pela primeira vez, já que ele e o pai dela tentavam descobrir como despertar sua magia. Anne revelou que foi no dia seguinte em que Eugene foi embora. O prota repete num tom baixo: "Ah, no dia que eu fui embora." A maga se virou para ir embora, mas alertou: "E tio Eugene, seja lá o que você esteve fazendo esse tempo todo, tem muitos magos por aí querendo a sua cabeça." Ela tinha certeza de que ele conseguiria se virar. No entanto, pediu para que agisse com cuidado para não manchar ainda mais a reputação do grande mago. E que não procurasse pelo pai dela, e nem por ela, já que nenhum dos dois estava esperando por ele. "Me diz onde você mora, eu te deixo lá. Esse é meu número pessoal. Se acontecer alguma coisa, ligue. Só estou te dando isso para garantir que você não vá correndo chorar para o papai. Então, a menos que seja realmente sério, não me contate." Mas o prota deu um fatality no peito da baixinha e arrancou o coração dela. "Não pode ser. Eu rezei tanto para que isso não fosse verdade."
Ele queria acreditar que seu mestre era justo, que havia um motivo nobre, mas a realidade estava ali, pulsando em sua mão, e se lembra do exato momento em que ele teve seu corpo retalhado pelo seu mestre e tido seu coração arrancado. A dor da traição é insuportável. Como você pôde tirar meu coração de mim? Isso é algo que nunca vou perdoar. No passado, um ancião confronta o mago implacável. Geon, seu lazarento, tá de sacanagem? Ei, vai estourar meus tímpanos, fale baixo, Nengue. Você está ensinando magia para esses seres desprezíveis. Por que você acha que nós nos escondemos por séculos? Eles não conseguiram controlar nem o conhecimento primitivo que tinham e se autodestruíram. Concordei com seu plano porque disse que os magos deveriam liderar a humanidade, não entregar poderes mágicos na mão de primatas. Ei, meça suas palavras, parça. Magos também são humanos. Enquanto os magos permanecerem escondidos, a magia continuará estagnada. Tornar a magia pública é um caminho para a coexistência. Coexistência? Essas criaturas de vida curta, que morreram com um simples disparo de mão, você chama isso de coexistência? Para mim é apenas faxina. Frederick, se não confia no futuro, apenas observe caladinho. Os tempos vão mudar, os magos também. Fique sabendo que um desses insetos que você tanto despreza pode se tornar um mago tão aterrorizante que até mesmo você, que se diz ser o mago mais forte vivo, parecerá insignificante diante dele. Mas antes que esse momento chegue, um mero mago ousou desafiar o mago implacável? Tá ligado que você precisa pagar o preço por essa insolência, certo, meu nobre? Agora Anne acorda já tomando um belo susto, sem saber onde está. Bem-vinda à Academia de Magia do Yujin. Estou focado em abrir minha Academia de Magia e estou ocupado demais preparando a inauguração. Só faltava a decoração, os móveis, os professores e os alunos. A baixinha percebe que aquela magia bizarra foi capaz de remover seu coração e pôr de volta, que agora não está mais sentindo dores. Ei, vocês dois estavam sentados, tomando chazinho e batendo papo casualmente com um homem que arrancou meu coração? Não foi bem assim. Os subordinados explicam que o Prota já sabia dos problemas de coração dela, que entrou em colapso ao usar aquela escala de feitiços. A condição do coração artificial dela é confidencial, não podiam ir a um hospital, e ele carregou todos nas costas e a salvou. Espera, então ele fez um buraco no meu peito só para fazer um check-up? É sério isso? Desculpe pelo incômodo, não vou atrapalhar mais, já vou indo. A equipe se prepara para sair, mas o Prota a chama, pois tem algo sério a dizer. Em seguida, a maga libera a Julie e Gon para irem para casa. Corta para a rua. A dupla relata que a diretora era muito corajosa de ficar sozinha com aquele feioso que fez uma cirurgia cardíaca nela com as próprias mãos. E duvidam que ele fosse ensinar para seus alunos da academia aquela magia esquisita, apesar de que aprender regeneração mágica parecia uma boa ideia. Eles riem, distraídos, até que Gon esbarra em um pedestre e se desculpa. Espera, eu vi no YouTube, vocês são os magos da Jiang N, a filha do arquimago, certo? Sim, somos nós. E quem é você? Achei que os jovens de hoje não me reconheceriam. Sou como um irmão para o pai de Anne, basicamente o tio dela. De volta ao Prota, que pergunta se toda vez que usa magia sente uma pressão insuportável no coração. A Coração Grande confirma que sim, e se forçar mais, morrerá em breve. Era irônico ter herdado o talento do mago implacável, mas ter nascido com uma condição rara de alergia à mana, que um dia iria acumular tanta pressão e não resistir. Yujin ouve em silêncio. Alergia à mana? Uma mentira bem convincente, mestre, pensou. Então você arrancou meu coração por curiosidade? Continua com esse impulso ridículo de sempre. Ela tinha muito trabalho para fazer e estava indo embora, mas novamente é impedida. Yujin diz que nesse mundo existem muitas funções que as pessoas precisam além de magos e que não deveria estar esperando pela morte, porque o Prota ajudaria a encontrar um outro trabalho para a maga recomeçar a vida. Porém, a baixinha acha isso um absurdo, rejeitando a oferta. Nunca desejei teu mal e você quer que eu seja CLT? Prefiro ter meu nome escrito no Death Note do que naquele caderno azul.
Esse talento é um dom especial que meu pai me deu de presente. Sou a única culpada por ter nascido fraca e doente. Você não tem o direito de interferir em minha vida. Então, em vez de meter o nariz onde não foi chamado, deveria focar nos alunos que pagariam para ouvir você falar besteiras. Mas o telefone toca e fica horrorizada com o que ouve. Estou indo agora. Aguentem o máximo possível. E se retira. O magrão se questiona se deveria dizer a verdade. Ele se lembra da época em que faziam simulações para descobrir como transplantar um coração de mago para alguém que é incapaz de aceitar mana. O resultado sempre apresentava falhas. Se eles pudessem resolver esse problema, eles poderiam criar mais magos habilidosos e com sabedoria. O arquimago reclama que a simulação era extrema demais. O prota queria colocar o coração com o maior potencial mágico e densidade de mana existente, enquanto ela ainda tem 8 anos. Era porque a garotinha era sua preciosa sobrinha. Entretanto, mesmo que ela ganhe a habilidade de usar magia, viver com um prazo de validade anularia todo o propósito, e que deveríamos deixar esse método de lado por enquanto, pois deve haver outra maneira. Eles só precisavam descobrir como. Mas agora o que eu deveria fazer? Mesmo que eu contasse a verdade, ela não desistiria. Devo forçá-la e impedi-la de usar magia? Tudo isso é por causa que deixei meu mestre levar meu coração. Anne morrerá por minha causa. Realmente eu não mudei. Continuo sendo o mesmo inútil covarde de 14 anos atrás. De repente, a campainha toca. Quem é? Agora longe da cidade, em um lugar mais isolado, Friedrich confronta a coração valente. Com exceção do cabelo e cor dos olhos, você não lembra muito ele, mas esse chapéu me traz memórias. Diante Anne estava o Friedrich Gomorra, o traidor que destruiu várias cidades enquanto lutava contra o grande mago. Ele sente a pressão emanando do homem que um dia foi o braço direito de seu pai. Atrás dele, Ju e Gon estão crucificados em pilares de energia. Ele diz que isso o deixa enjoado e arremessa os dois igual sacos de lixo. Pega! São tão fracos que é inconcebível usá-los como reféns. Os fracotes foram obrigados a chamá-la e lamentam pois estavam com medo e pedem para que ela fuja e chame o arquimago. Anne sabe que eles não têm chance. Ela ativa um círculo de teletransporte. Vou mandar vocês para o hospital. Obrigada por tudo. Ei, Anne, como assim por tudo? Friedrich assiste entediado e começa a conjurar sua magia. Já acabou as despedidas? Estou indo visitar seu pai após 30 anos. Seria falta de educação minha não levar um presente, não acha? Vou chegar carregando a cabeça da filha dele. Isso tornará nosso reencontro bem mais dramático. Anne também começa a conjurar sua magia com o auxílio do cajado. E como a filha de Jiang Hek, ela não permitirá que o velhote viva para reencontrar seu papai. No SUS da Coreia, a dupla de fracotes é socorrida. E Gon usou os 2 neurônios restantes para ligar para o Yoo-jin antes de cair de maduro. Na casa do mago, a detetive Kim o visita para saber como estava indo o marketing da academia. Mas na mente dela estava aliviada que Yoo-jin não estava mais causando problemas. No entanto, ela sentia que o clima estava pesado. Ele já parecia assustador, mas agora está bem sombrio e aterrorizante. O que será que aconteceu para deixá-lo tão depressivo? Ei, Sr. Yoo-jin. Oi, me desculpe, você estava se esforçando em me ajudar, mas vou abandonar o plano da academia. Vou procurar outro trabalho para fazer. Ué, por quê? Havia uma garota que estava prejudicando a própria saúde e lutando desesperadamente por seu sonho. Mas em vez de ajudá-la a alcançar esse sonho, eu queria obrigar ela a desistir. Eu deixei ela magoada. Sou apenas um intrometido que nem consegue entender como os outros se sentem, e ainda assim eu queria ser um professor? Que piada! Não levo jeito para esse tipo de trabalho. Agora que Kim entendeu o motivo do desânimo, ela dá um belo conselho. Com licença, Sr. Yoo-jin. No meu trabalho como detetive, é raro, mas acontece com frequência. Uma vez arrombei uma porta no chute para salvar uma vítima de um ladrão que tinha invadido a casa. Sabe o que aconteceu? A vítima ficou furiosa, gritando para saber se eu ia pagar o conserto. Já levei um tapão no rosto ao tentar salvar alguém que estava na beira de uma ponte querendo ser paraquedista sem o paraquedas. O mundo tá cheio de pessoas que não percebem que estão em perigo, mesmo quando elas claramente precisam de ajuda. Eu simplesmente deveria deixá-los em paz, virando as costas só porque elas não queriam ser salvas? A resposta é não. Ainda era o meu dever salvá-las de qualquer maneira. Você tem que deixá-los saber que estavam em perigo e resolver isso juntos, pois esse era o dever de um educador. Ele entendeu o recado, mas ainda não sabia como executar.
Kin encerra o discurso no jutsu, lembrando que sempre havia um jeito, pois este era um mundo com magia. Então, se ele se esforçasse, descobriria um método. É verdade, por que eu não tinha pensado nisso sozinho? Agora, de volta ao confronto, Frederick estavam lutando sem entusiasmo nenhum, estava solando a maga sem tirar a mão do bolso. O coroa preparou outro feitiço, lançando uma onda de fogo em Anne, que se defendeu, porém tomou dano, e contra-ataca disparando 10 balas de manas que são interceptados pelo dedão mal desenhado de Frederick. Anne continua a sequência atrás dele, conjurando magia de nível 2. Ela lançou múltiplos feitiços de uma vez, e ela crava a espada de mana em Frederick, mas bloqueou tudo com uma única barreira. Ele novamente a manda para longe com um único dedo, mas ela não perde tempo e usa a telecinese aumentada em 10x para arrancar o topo de uma montanha e esmagar o velho debaixo de toneladas de terra e rocha, formando o que parece ser seu túmulo. O coração da bruxinha está dizendo: "Ei, se você não parar, eu paro." Mas a voz de Frederick ecoa: "Você lançou inúmeros feitiços que um mago comum nem sonharia em tentar. Tem a habilidade de combar todos eles juntos e possui uma mana bruta capaz de virar uma montanha de cabeça para baixo. Realmente é uma maga excepcional, digna do sangue do grande mago Jeong." Era esse tipo de elogio que você queria ouvir? Eu entendi que você sabe spamar um monte de feitiços diferentes, mas você não dominou de verdade nenhum deles. Eu não vim até aqui para assistir ao seu show de talentos infantil. Esse desprezo fez ela apelar para sua conjuração final, magia de 3 círculos, meteoro solar, que usa toda a sua força como se estivesse erguendo a mãe de quem defende imposto e lança no inimigo, causando uma aniquilação devastadora, incinerando todo o campo de batalha. Ela está completamente esgotada. Em frente à cratera de lava derretida, seu coração bate dolorosamente. Acabou. Despejei absolutamente todo o feitiço que eu consigo usar, até a magia de 3 círculos. Agora cheguei ao meu limite. Se eu usar mais um feitiço, eu vou explodir. Realmente acabou. Minha magia, minha vida, pelo menos espero que meu esforço e essa minha batalha final continue sendo uma fonte de orgulho para o papai. Pensou, aceitando seu destino. Até o Frederick tranquilamente diz: "Ei, criança, só vai para casa. Tô decepcionado. Esperava ver uma obra-prima, mas tudo que vejo é a filha do Jeong brincando de ser maga, lançando magia crua e enfeitada com fogo e brilho. Você chama aquela gambiarra de magia de 3 círculos? São só 3 anéis forçados juntos de um jeito desengonçado. Honestamente, tô sem palavras. E pensar que a prole dele tá nesse nível amador, eu quase sinto pena do Jeong Hyuk. Matar uma fracassada como você? Eu só estaria fazendo um favor tirando o lixo para ele, e eu prefiro morrer do que fazer qualquer coisa que beneficie aquele infeliz. Vai para casa, toma um banho e vai dormir." Ela não consegue acreditar no esculacho que levou. Nem em batalha de rima seria humilhada assim. Frederick vai embora entediado, imaginando que deveria ter adivinhado o nível dela quando viu os lacaios fracos que ficavam acompanhando. Se eu sobreviver desse jeito, tudo que vai me restar é uma vida miserável, onde não poderei nem sequer usar magia. Onde você pensa que vai embora? Você disse que ia levar minha cabeça pro meu pai. A gente ainda não acabou. Volta aqui e luta." O ancião, cansado de ouvir os choros, se vira para realizar o pedido dela e quando está prestes a cancelar o CPF da bruxinha chorona, Yujin surge do além, assustando todos. "Ah, então era aqui que você estava, Anne. Tio!" Momentos antes, Gon avisa que a bruxinha está em perigo. Yujin imediatamente se prepara para sair e se desculpa com a detetive. Surgiu uma emergência gravíssima. "Detetive, pode me dar um desses panfletos?" Kim disse para ele não se preocupar, pois coisas assim aconteciam, e que se sentia mal por ser intrometida. O prota escreve algo rapidamente no papel e sorri. "Obrigado, foi graças à sua intromissão que eu encontrei a coragem que precisava." Dito isso, ele ignora a existência de portas e janelas para derreter a parede com magia, se jogando para fora, transformando o corpo inteiro em um pássaro grotesco e gigante para chegar rapidamente ao resgate. E ela pensa, ele parecia cheio de energia e esperança, mas quem é que consegue ficar animado com aquela cara de psicopata? De volta ao presente, Yujin pousa a tempo de impedir a besta de fazer mais besteiras, que queria saber como ele a encontrou. "O Gon me ligou, ele disse que você estava em perigo. Vou agradecer a ele de..." Uma rajada de magia atinge seu crânio em cheio, explodindo a cabeça dele novamente. O autor do disparo pergunta se aquela coisa era o namorado dela. Que bicho feio da desgraça. Interromper minha conversa é uma coisa, mas ser tão horrível que me dá ânsia de vômito é imperdoável. Não consegui me segurar.
Mas Eugene nem se importou. Olha, seu temperamento continua o de sempre, hein, velhote? Espera um pouco aí, já falo com você. O prota ignora completamente o mago e enfia a mão nos airbags. Anne fica incomodada por ter tido seu coração retirado novamente. Anne, olha para esse coração. Ele está prestes a explodir. Se você usar mais um pingo de magia, você morre. Eu não me importo, me solta, você não me entende. Essa é a minha última chance de morrer como uma maga e honrar ser filha de grande mago ao invés de viver como uma humana inútil. Que tipo de adulto eu seria se visse uma criança querendo falecer e respondesse: "Ah, beleza, vai em frente"? Eu não quero morrer, mas com esse coração fraco, nunca mais poderia sonhar em se tornar uma grande maga. Calma, inimiga da CLT, é por isso que o tio tá aqui. Anne limpa as lágrimas, incrédula. O pai dela, o maior de todos, não conseguiu curá-la. Como ele conseguiria? Esse coração que seu pai lhe deu de presente, que a permitia voar pelo céu e virar montanhas, vamos deixar essa especialidade de lado por um momento. Vamos fazer um trato. Prometa que não vai desistir de viver e eu prometo que vou me assumir a responsabilidade de te transformar na maior maga que esse mundo já viu. E ele entrega um panfleto dedicado a ela e decide confiar. Tá bom, eu aceito. E agora devo te chamar de mestre? Me chame de professor Eugene. Mestre soa antiquado. Disse, esmagando o coração dela por completo, remodelando o órgão que agora se regenerava de uma forma em que os cristais de mana são retirados. Depois de tanto tempo... É bom te sentir de novo, pensou, ao sentir o próprio coração pulsar e fez um desejo do fundo do coração que a partir de agora não batesse mais como o coração de Eugene, mas que se tornasse por completo o coração de Anne. A suposta alergia à mana que pressionava seu peito e a sufocava desapareceu completamente e fica aliviada de poder viver e sonhar em ser uma maga de novo. Agora sim, Eugene se vira para o convidado indesejado. Desculpe a demora, o que você queria mesmo? Frederick estava no YouTube se inscrevendo no Eu Só Leio Marruá. Isso é um absurdo, fazia décadas que eu não era ignorado desse jeito. Mas tem uma coisa me incomodando. Você fala como se me conhecesse. Então, há 30 anos atrás, tinha um mago que foi choramingar para o meu mestre, levou um esporro e fugiu correndo. O ancião libera sua aura assassina, destruindo tudo ao redor. Ah, agora eu lembro. Você é aquele moleque catarrento que o Jong adotou. Incrível como todo pirralho que o Jong cria tem essa boca suja. Isso vai tornar o ato de despedaçar muito mais satisfatório. Anne sente medo da pressão esmagadora. Ei, você tá maluco de provocar o Frederick? Ele é o mago de batalha mais forte do mundo. Você fez todo esse show para me salvar e agora vai matar nós dois provocando ele? Confia. Ele é perigoso demais para deixar solto, e já que estamos aqui, vamos começar a orientação do curso de grão-mago do professor Eugene. Ele invoca uma runa feita da própria carne. O círculo mágico é a coisa mais grotesca que Anne já viu. Isso é magia mesmo? Eu nunca vi uma estrutura assim. Claro que é. Como você está indefesa, vou garantir que não seja atingida. Aegis. Uma barreira de proteção absoluta envolve a Anne. Ainda é perigoso, então fique recuada. Agora, aluna Anne, responda. Quanta mana eu usei nesse feitiço? Aegis é um feitiço de alto nível que consome muito. Bastante, considerando a densidade. Errada. A resposta é nenhuma gota. A baixinha fica paralisada. Como assim? Não se preocupe com o fato da mana ter sumido do seu coração. O seu professor aqui também tem 0 mana no coração dele. O que vou te ensinar agora é como usar magia sem precisar de mana. Eugene avança para o 1x1 contra o mago mais forte do mundo. Anne tenta processar a informação. Ele tá falando coisas sem sentido. Vencer o Friedrich sem mana? Isso é impossível. Do outro lado, Friedrich analisa o oponente. Ele parece ser do tipo lutador de curta distância, mas não é burro de vir de frente sem um plano. Se ele foi discípulo do John Hyok, deve ter algum truque. Ele decide esperar o primeiro movimento. Eugene lança a magia de 2 runas, videira de aprisionamento. Friedrich levanta uma barreira mágica, confiante que vai bloquear fácil. Os tentáculos de planta apertam tanto a defesa mágica que começa a rachar e se estilhaça como vidro, e as videiras agarram o Friedrich. Como um feitiço básico de aprisionamento quebrou a defesa dele, eu joguei uma montanha na cabeça dele e a barreira nem arranhou. Olha só, a estrutura desse feitiço é sólida, muito melhor do que aquele trabalho porco que o John Hyok fazia. Eugene desfere mais um ataque, mas Friedrich se liberta das vinhas na força bruta e surge por trás. Esse seu ataquezinho não é suficiente nem para me provocar.
Com uma mão usada em chamas, arranca a cabeça do magão novamente. Friedrich quase esqueceu que a cabeça de Yujin se regenera. É um pouco chocante. Magia de regeneração capaz de reparar danos extremos assim é bem rara. É nisso que você está apostando? A fracota lamenta que mesmo que a regeneração dele seja nojenta e inaparável, o oponente é forte demais. Friedrich perfura as costas do Yujin, atravessando o tórax. Não é a primeira vez que vejo isso. Não existe imortal e invencível sem fraqueza. Sempre há um núcleo no centro da regeneração ou um limite de mana. Então vou apenas desintegrar seu corpo de dentro para fora a nível molecular e destruir seu algoritmo de regeneração. O raio que deveria derreter matéria e magia instantaneamente é segurada facilmente pelo melhor feiticeiro da obra. O ancião não é capaz de entender como isso é possível. Não dá para simplesmente segurar uma reação química de desintegração como se fosse grama. Que tipo de magia insana é essa? E dispara mais raios negros a queima-roupa. Mas Yujin se regenera mais rápido do que é destruído e agilmente agarra o braço do Friedrich. Peguei. Garoto tolo, você acha que me pegou? Tudo o que você está segurando são as 12 camadas de feitiços de proteção de alta densidade ao redor do meu corpo. Deve parecer que você está tocando meu braço, mas na verdade é como tatear a parede externa de um bunker nuclear com as mãos nuas. O deboche do inimigo desaparece quando sente a pele queimar. Yujin derreteu as 12 barreiras e o braço dele junto, que entra em desespero ao ver o próprio membro sendo dissolvido. Num ato de desespero, corta o braço para impedir que a corrosão se espalhe. O Protinha é debochado. Nossa, isso deve doer. Você precisava mesmo cortar? Não dava para só deixar aí? O mago mais forte do mundo está suando frio, nem quando lutou contra o arquimago John Hyok teve a defesa perfurada de forma tão patética. Que desgraça de magia é essa? Yujin chama sua aluna. Anne, eu queria te mostrar o conceito de mais mana, menos magia, mas tô meio sem tempo agora. Vou resumir o que te mostrei hoje. A habilidade de alterar livremente a forma e composição do próprio corpo e até transformar outros objetos que tocam suas mãos, tecnicamente não é magia. Eu nomeei de magia sem runas. O Kotoko não quer ouvir a aula. Ele lança seus raios envoltos em chamas de alto nível, porém são anuladas e escapa de novo invocando múltiplos golems de fogo que abraçam Yujin, imobilizando-o e queimando tudo. Mas enquanto assiste nosso herói queimar, ele sente que algo de errado não está certo. Yujin começa a rir em meio às chamas. O medo começa a corroer o julgamento do mago de batalha. É como enfrentar algo que não deveria existir neste mundo. Pare com isso, pare de rir. Yujin cansa de brincar, ignora as chamas, surpreende Friedrich e com um movimento cirúrgico atravessa o peito e arranca o coração. Desculpa, quanto mais magia eu uso, mais o meu cérebro coça. Não consigo parar de rir nesse estado. Anne observa de longe, acreditando que a batalha chegou ao fim. O velhote olha para o próprio peito aberto. Nunca pensei que veria o meu próprio coração fora do corpo em vida. Se eu disser que baixei a guarda, você acredita? Yujin debocha novamente. Eu não sou especialista em combate, então não sei. Se você diz, eu acredito. O velho cospe sangue, satisfeito. Ver você soltando frases sarcásticas até o fim prova que você é mesmo discípulo do John Hyok. Yujin fala que se lembra do dia em que o velho destruiu a cidade e escutava os gritos de socorro e decide que Friedrich era um monstro que não deveria ter permissão para usar magia. Eu tenho que acabar com o mago Friedrich aqui e agora. Vá em frente, continue agindo com essa prepotência toda. Você conquistou esse direito. Já que você venceu desta vez, toma, uma lembrancinha para você, um troféu de guerra. De forma inesperada, decide cortar a própria ligação com o coração mágico. Ele bombeou toda a mana do coração para a corrente sanguínea de uma vez só. Shaori, agora! Yujin corre para impedir a fuga, sabe que é muito perigoso para deixar vivo. Mas um portal se abre acima dele, enquanto múltiplos outros portais menores fatiam o corpo de Yujin em pedaços instantaneamente. A comparsa apareceu para o resgate surpresa, que exista outra pessoa além do John Hyok capaz de deixar Friedrich neste estado deplorável. Droga! Você disse que ia encontrar o John Hyok, mas aquele monstro ali definitivamente não é ele. Vou te levar para os seus aposentos imediatamente. Espera, graças ao Yujin, cheguei a algumas conclusões. Tenho algo que quero testar. Enquanto Yujin corre na direção deles, Friedrich começa a entoar um cântico de magia de 3 runas. E libera um simples feitiço que causa um leve corte, porém foi capaz de causar um sangramento. Eu não faço isso com frequência, mas obrigado, foi uma colheita inesperada. Na próxima vez, vou preparar um palco maior e mais divertido. Vamos ter uma revanche adequada. Eles fogem através do portal. Anne observa eles fugirem.
Não acredito! Você afugentou o mago de batalha mais forte. Isso devia ser impossível sem o poder de um grande mago. Ele diz que foi sorte ter pego Friedrich de guarda baixada, mas em sua mente estava aliviado da luta ter acabado antes do tempo da sua transformação acabar. Não seja humilde, você venceu. Eu sabia que você era incrível, mas com essa magia sem mana, você está num outro nível. Vou te ensinar tudo o que eu sei e, além disso, como discípulo do maior grande mago, eu farei de você a segunda maior grande maga. Mas até lá, me prometa que não vai se meter em problemas como hoje e que vai valorizar a sua vida. Annie o encara e percebe que ele não mudou nada. Ela segura o dedo mindinho dele como quando era criança. Eu prometo, professor. A cena muda para a mansão do Arquimago. Friedrich reapareceu. Investigamos vestígios de uma batalha mágica nas montanhas nos arredores de Seul. E felizmente não houve relatos de vítimas civis. O oponente era... Deixe-me adivinhar. Era a Annie. Ela acabou indo afinal. Mesmo se eu soubesse, me pergunto se teria conseguido impedi-la. Desculpe interromper, senhor. Durante a luta entre a senhorita Annie e o Frederick, o Eugene interveio. O Frederick fugiu e a senhorita Annie está ilesa. O Eugene está de volta?